Bom dia, pessoal. Esse é o Arena de Perguntas, um programa que a gente traz para jogo questões que a gente recebe lá no Instagram, na caixinha de perguntas, e com base num pano de fundo que a gente determina, a gente coleta as perguntas, os cenários que a gente recebeu durante a semana e traz para cá para a gente debater, para a gente explorar com base na minha experiência. Se você não me segue no Instagram, então eu convido você a seguir por lá. Se você quiser participar, se você quiser contribuir a ter uma questão sua sendo debatida aqui conosco, então isso pode ser muito importante para a sua trajetória profissional, sem sombra de dúvida, no que a gente puder ajudar, vai ser um enorme prazer, tá legal? O tema dessa semana que a gente vai explorar, ele tem respeito ao risco de fraude, né? Então a gente colocou lá, quais são as dúvidas ou o que você quer saber a respeito sobre o risco de fraude, tá? E o risco de fraude, ele, na minha concepção, ele é um risco que tem ganhado cada vez mais relevância, uma maior relevância, porque o mundo conectado que a gente vive, o mundo digital, o mundo omnichannel, né? Ou seja, você consegue ter contato do seu produto com o seu cliente em diversos canais, meio físico, meio digital, dentro de games, enfim, você consegue ter diversas formas de você conseguir ter essa interação e, evidentemente, isso vai trazer alguns riscos, né, seja físicos, operacionais propriamente dito, ou digitais, que vão colocar à prova algumas vulnerabilidades do seu sistema, vão começar a explorar algumas situações, desde processo até brechas de sistema propriamente dito, que pode fazer com que a sua loja, com seu produto, enfim, perca valor justamente por essas transações ou esses cenários de fraude, tá legal? Então, a gente recebeu aqui 5 questões, tá, a respeito do tema que a gente vai explorar a partir de agora. Então, espero que esse assunto, ele é realmente bem extenso, ele é apaixonante, né? Para quem gosta de exploração, para quem gosta de investigação, para quem gosta de análise de dados, esse é um tema muito interessante, por quê? Porque diversas vezes na minha carreira, fazendo análise de prevenção à fraude, a gente descobriu vários insights, comportamento de cliente, comportamento de segmento, comportamento de um grupo de pessoas, que não necessariamente era somente o segmento categórico daquele cliente, mas era uma soma de outras variáveis que criava aquele grupo, e a gente descobriu vários tipos de comportamento que isso fez retroalimentar a equipe de marketing, a equipe de vendas, ou seja, a equipe de prevenção a fraudes que faz esse processo de análise de dados pode trazer como o output, né, a saída desse processamento, dessa análise, ser insumo lá para a equipe de vendas, e isso retroalimenta o sistema e gera mais valor para a empresa, tá legal? Então vamos lá. A primeira pergunta que a gente recebeu foi a seguinte: quais controles você sugere para combater eventos de fraude? Olha, isso vai depender muito do contexto da onde a sua empresa está, tá legal? Pode ser que a sua empresa não esteja no meio digital, aí você tem que tomar e talvez trabalhe sozinha, sem parceiros, aí você tem que olhar para a operação da sua empresa. Agora, você pode ter uma relação muito, ainda não está no meio digital, mas uma relação muito forte com parceiros. Então, você tem que estar de olho na relação com este parceiro. Algumas pesquisas já feitas por Big Four, KPMG, PwC a respeito de fraude, destacaram que a relação quase que conflituosa com um terceiro pode ser, sim, um input ou insumo, um gatilho para eventual cenário de fraude, seja por conta de ter algum conflito de interesse ou aquele colaborador está preocupado com com seu próprio emprego, precisa bater meta, e aí cria cenários fraudulentos não para se apropriar de valor, mas para mostrar que bateu aquela meta para não correr o risco de perder o emprego. Porque a gente vive um cenário hoje, pessoal, de extrema pressão em algumas funções. A gente está vindo de um período de pandemia de 2 anos, já indo para quase 3 anos, nesse reflexo pós-pandemia, na qual algumas empresas tiveram muitas dificuldades de continuar existindo, e aquelas que continuaram precisam recuperar o retorno por esses 2 anos de investimento. Então, algumas posições que trabalham com performance, com vendas, com produtividade, etc., se viram, às vezes, pressionadas e com medo de perder o emprego e entrar dentro de um período para desemprego realmente muito difícil para você se realocar, começaram a criar cenários de fraude
para demonstrar abatimento de metas. E isso para a empresa é ruim, porque por mais que ele não tenha ali um benefício direto em ganho financeiro, mas a empresa está se enganando criando um cenário de falso de atingimento de metas, então isso é um risco muito interessante de ser olhado. Então, para você que não está no mundo digital e tem um terceiro, então eu olharia com cuidado as pessoas que têm interface com esse terceiro para avaliar se teve mudança de comportamento, para avaliar se teve mudança de padrão de vida, se eventualmente você consegue avaliar a mudança rápida de comportamento, de produtividade que envolva aquele parceiro, enfim, precisa investigar com cuidado esse contexto. E se você está no mundo digital, aí sim você vai precisar olhar um pouquinho de uma forma um pouquinho mais ampla do ponto de vista digital. Então você vai ter que se preocupar com segurança, propriamente dito, você vai ter que se preocupar em olhar as transações, em olhar a camada de aceitação de clientes barra aceitação de parceiros. Então tem todo um processo que precisa ser olhado e monitorado, tá? Mas de ordem geral, o controle que eu recomendo, independente da empresa, do contexto que ela esteja inserido, e algumas pesquisas se mostraram bem eficientes com relação a esse controle que eu vou falar, diz respeito ao canal de denúncias, tá? E um canal de denúncias, quando possível, terceirizado. Quando essa empresa, ela não vai ter nenhum tipo de viés, a expectativa é essa, né? Não tenha nenhum tipo de viés com relação a observar o que está acontecendo naquela empresa que eventualmente criou a denúncia, tá? Porque se você coloca o canal de denúncia dentro da sua estrutura, e isso pode sim ser uma necessidade inicial por questões de custo, etc., o único problema é a depender de quem ele esteja subordinado, essa pessoa pode ter algum tipo de conflito de interesse. Eu já observei alguns cenários na qual alguns executivos tinham uma concentração de responsabilidade tão grande da empresa que ele praticamente tinha muitos conflitos. Essa área não podia auditar aquela outra, porque senão ia gerar problema. E ele sabia que aquela outra tinha problemas. Então, ele criou todo o mecanismo de blindar exatamente o que ele queria que fosse avaliado para não encontrar os problemas reais da empresa e isso ser pilotado, ser de alguma forma contornado. Então, o canal de denúncias ele tem um poder incrível, porque as pessoas que estão no dia a dia da empresa, elas estão ali no operacional, elas têm um feeling, ela tem um tato muito interessante a respeito de entender o que está acontecendo, o que elas estão observando que foge à normalidade, elas veem aquela pessoa que de repente sempre teve uma dificuldade X e de repente começou a ter facilidades que são injustificáveis, então o canal de denúncias ele tem esse poder. E algumas pesquisas demonstram que o canal de denúncia ele sempre é um grande controle de captura de cenários de denúncia e em especial para aqueles funcionários, normalmente as fraudes são identificadas dentro daqueles funcionários que têm mais tempo de casa, de 4 anos para cima. Tá? Essa é uma estatística dessa pesquisa que eu vi, se eu não me engano foi da KPMG, que determina o perfil do fraudador. Então, é importante estar de olho com isso, porque não foi nenhum tipo de monitoramento sofisticado, não é nenhum tipo de controle tecnológico sofisticado, é simplesmente um canal de denúncia que está ali à disposição das pessoas poderem colocar cenários que eventualmente elas não concordem ou que elas estão achando que é esquisito, e depois uma equipe especializada nesse assunto, aí sim, você tem uma equipe focada para isso, vai lá e depura, apura, se realmente aquela denúncia é fundamentada ou não. Por que precisa ter essa equipe de investigação? Porque eu já vi também funcionários que utilizam um canal de denúncias a benefício próprio, ou seja, ele quer prejudicar um colega e ele fica criando denúncias infundadas dentro do canal de denúncias. Então é importante ter uma equipe que tenha experiência, que tenha treinamento em fazer esses tipos de investigação para realmente encontrar a melhor verdade, né, se assim posso dizer, a respeito de um cenário que foi relatado, tá legal? Então, um controle que eu sugiro, independente do contexto da que a sua empresa esteja, é o canal de denúncias. Outro controle que eu acho que é super interessante é você ter um processo de análise documental, tá? E a tecnologia está aí para facilitar isso. Então, toda vez que se você tem uma empresa que você tem uma relação direta com o cliente final,
uma pessoa física, um CNPJ, não importa, é importante você validar a documentação que essa pessoa ou essa empresa forneceu para o seu negócio, tá? E hoje já existem inúmeras validações automatizadas que vão determinar se aquele documento é verdadeiro ou não. Além disso, se a pessoa que está ali declarada como dona daquele CNPJ ou como dono daquele CPF, se de fato na Receita Federal, em outros birôs aí, outras, o que é birô? É uma base de dados que esses processos automatizados vão lá, consultam, validam se o que está lá naquela base que é fidedigna, que a informação é mais confiável, se bate com essa informação que está vindo deste documento. Então, nesse momento, você já consegue não evitar 100% das fraudes, mas você consegue diminuir substancialmente a falta desse controle. Então, a análise documental, ele é muito, muito, muito importante. Tá? Então, recomendo que você faça um investimento a respeito disso. A tecnologia vem democratizando o acesso a essas ferramentas. Então, hoje, as opções de preço estão cada vez mais acessíveis. Então, vale a pena você dar uma olhadinha a respeito disso. Se você está agora mais para o mundo digital, e você tem um onboarding. O que é um onboarding? É um processo de aceitação de clientes direto no seu aplicativo, para eles poderem criar uma conta e depois ir transacionar, seja para comprar alguma coisa ou algo assim, ou transacionar valores financeiros propriamente dito. Tem várias outras soluções que vão fazer com que esse processo de criação de conta e validação seja mais seguro. E esses controles envolvem biometria, envolve geolocalização, envolve comparação de endereços. Será que o endereço que a pessoa informou no seu aplicativo no momento do cadastro faz sentido e ele existe em outras bases de dados, como eu disse, esses birôs de dados? Se não faz, você pode criar um questionamento durante o processo de aceitação desse cliente e ele vai perceber, se for um fraudador, que a informação está sendo validada, ele pode até desistir. Fora a biometria, que é um controle extremamente interessante, porque quando você vê a foto da pessoa, isso pode ser consultado em uma base de biometrias, que você pode verificar, não, esse rosto já se passou por João, por Joaquim, por Mário, e agora ele é o Tiago. Opa, então não faz sentido. Então, a tecnologia vem dificultando, vem aumentando o desafio dos fraudadores, mas é aquela história, o fraudador sempre vai encontrar um outro meio de contornar esses controles. Mas você consegue minimizar a frequência de fraudes para aqueles que são mais amadores. E você precisa olhar depois com maior cuidado para aqueles que são mais profissionais, que têm um cuidado e uma complexidade maior de operação. Tá? E normalmente essa operação pode ter envolvimento com pessoas internas da empresa. Por isso que é interessante você ter a composição com o canal de denúncias, para avaliar se eventualmente alguém que esteja insatisfeito com o trabalho que tem dentro da sua empresa, ela pode ser seduzida por quadrilhas que hoje atuam nesse sentido, em oferecer valores financeiros para essa pessoa em troca de informações sigilosas, em troca de informações sobre controles, em troca de informações sobre processo, e isso pode gerar, sim, um problema muito sério para sua empresa, tá legal? E isso não só para fraudes, mas para também cibersegurança. A gente não tem casos que evidenciam isso, mas em muitos casos de sequestros de dados que aconteceram esse ano passado, a causa foi de erro humano, interno. E aí é difícil você afirmar se foi de fato um erro operacional ou se foi realmente proposital a respeito de criar aquela vulnerabilidade em troca de um benefício externo, tá? E como esses resgates de dados, a fraude em si, em alguns casos tem um volume e uma escala muito alta, a pessoa pode, inclusive, depois pedir desligamento para depois fugir do radar de qualquer tipo de investigação, tá? Então, falo por que eu estou falando isso? Porque daí eu conecto com outro tipo de controle que eu acho que é interessante, é avaliar o índice de turnover de áreas sensíveis para o seu processo. E o que é turnover? É a quantidade é um índice que você constrói para verificar a quantidade de frequência de pessoas pedindo desligamento e, sobretudo, o tempo que ela dura dentro da empresa, para avaliar, dentre outras coisas, se o gestor daquela área está fazendo um bom trabalho, se existe algum problema operacional de recepção do colaborador, se a atividade em si não está alinhada
com os requisitos técnicos que estão sendo exigidos na hora de contratar, e bem como avaliar se as pessoas que ali estão inseridas, de alguma forma, têm relação com as causas de incidentes de fraude, tá? De fraude ou cibersegurança. Então, é importante você estar de olho nisso, tá legal? A questão de você comparar endereços, tanto no onboarding da pessoa, quanto também na hora que você precisa ficar monitorando a sua base cadastral. Por quê? Porque, às vezes, por um acesso indevido, alguém pode... Por exemplo, eu tenho um cadastro em várias lojas virtuais hoje. Aí alguém vai lá, altera as informações de endereço do meu cadastro. Eu não percebo isso. Eu vou lá e compro um produto. Só que esse produto, ao invés de entregar na minha casa, ele vai para outro endereço. E se eu for muito desligado, eu não percebo isso. Depois de muito tempo, quando eu não receber o meu produto, eu vou ligar lá para reclamar. Talvez o meu endereço original já esteja até sido reatualizado, né? Se assim posso dizer, para o endereço correto. E aí depois eu não vou ter o produto. E aí depois, até identificar isso, o produto já foi extraviado, esse valor a empresa perdeu, eu vou reclamar que eu não reconheço aquela compra, que é o chamado chargeback, e aí a emissora do cartão vai cancelar, vai me estornar o dinheiro, e a loja fica com prejuízo. Então, esse é um cenário bem interessante de se avaliar, a frequência ou o tempo entre a atualização cadastral de um cliente versus uma operação de compra, uma transação, porque isso pode induzir ou ser um indício de que uma fraude está acontecendo. E esses controles, essa exploração, a prevenção à fraude, de maneira geral, ela é exploratória, na minha visão. Então, você precisa entender como é que o mercado está se movimentando, quais são as novas tendências do fraudador, barra opções tecnológicas que existem hoje, para você começar a explorar. E quando você encontra um foco, você pode até estabelecer regras de negócio em ferramentas que estão ali para controlar as transações. Se atender essa regra, opa, ela trava a negociação. E aí essa negociação pode ser condicionada a um duplo fator de autenticação da pessoa que está tentando transacionar lá na ponta, tá? Então essa construção de regras, ela depois gera um outro problema, porque você pode ter uma ineficiência na construção de regras, mas esse processo exploratório, ele é super bem-vindo, porque a fraude só é conhecida depois de muito tempo, quando você já tem um prejuízo. Então, você nunca vai estar combatendo literalmente, em real time, as opções de fraude que você tem. Então, é importante você estar atento a isso, tá legal? Então, essa parte de análise de endereços é muito importante. Outro ponto importante é o seguinte: você analisar as transações. Então, hoje você tem ferramentas que analisam as transações do seu negócio. Ah, você está comprando um produto nessa faixa de valor. Opa, isso não é normal. Então, essa ferramenta vai lá e bloqueia essa transação. Então, não sei se você já tiver essa experiência, quando você está fazendo uma transação e, de repente, essa transação é bloqueada no seu cartão sem nenhum tipo de motivo aparente. É porque, fatalmente, isso atendeu uma regra lá do seu banco, que isso, ou da sua empresa de que você tem hoje conta de cartão, e bloqueou justamente por atender essa regra. Talvez porque você esteja numa localidade que não é comum para você, num horário que não seja comum, num valor que realmente, com base nas movimentações que você faz, não é comum, ou com base no comportamento de outras pessoas que compram produtos similares, o seu valor esteja descolado. Pode ser também uma alternativa. Então depende muito da confecção das regras, tá? Que a administração do seu cartão vai lá, tem uma equipe que fica administrando essas regras, que bloqueia direto, ou tem alguns casos que a gente chama, o que bloqueia direto é a que a gente chama de regra hard. E você tem outras regras, que são regras soft, que aí eles não bloqueiam, mas eles alarmam, dizendo, olha, essa transação é suspeita. Aí cai para uma esteira de análise, que é os analistas lá do emissor do cartão vão começar a avaliar se de fato aquela situação é uma fraude, pode até ligar para você de maneira preventiva, já bloqueando o cartão, e depois reaver esse valor, e sobretudo se isso for um grande achado, essa regra soft tende a ser uma regra hard, tá legal?
Então, esses são os controles que eu recomendo que vocês estejam de olho. Então, você vê que tem controles que vão desde empresas que são totalmente analógicas até empresas digitais, e aqui eu nem entrei no aspecto de cibersegurança, que é um assunto super importante que vocês precisam estar de olho a respeito de cibersegurança. Tá legal com relação à proteção de perímetro, a análise de logs. A gente vai falar sobre isso, sobre uma outra pergunta que surgiu. Então, a cibersegurança é um outro ponto que trabalha no perímetro de segurança da sua solução, da sua loja, que certamente tem esse tipo de risco, né, de você criar uma brecha para as pessoas depois explorarem para cometer fraude, tá legal? Outra pergunta que a gente recebeu é quais são as fraudes mais comuns, né, que hoje acontecem. Então vamos lá. Uma fraude que eu acho que é super interessante, que está realmente em alguns lugares é bem alta, é o chamado chargeback. E o que é o chargeback? É você compra um produto, aí depois que tudo foi processado, você liga lá e fala: eu não reconheço essa compra, não fui eu. E aí a emissora do cartão vai lá, faz análise, como você está afirmando que não reconhece, então ele também não consegue provar do contrário, ele vai e estorna o seu dinheiro, você comprador, portador do cartão. Então ele estorna o seu dinheiro, ele cancela a transação e depois gera um crédito para você, legal. Só que a loja leva o prejuízo. Por quê? Porque não tem como reaver o produto. Por quê? Porque a pessoa pode não devolver esse produto, ou isso pode ser sim um processo fraudulento, ou seja, de forma intencionada, a pessoa vai, compra vários produtos na internet ou numa loja física, e logo depois que a nota fiscal é emitida, ele fala, liga na emissora do cartão e fala que não reconhece a compra daquele produto. E aí, depois, em posse desse produto, alguns fraudadores, inclusive, vendem esses produtos. E aí depois aí sim, aí faz uma venda real, uma venda correta, com produto, com entrega, tudo bonitinho, para um outro terceiro que não tem nada a ver com a história, e aí o produto praticamente fica impossível de ser recuperado. Esse valor acaba sendo perdido. Então, isso gera um atrito muito forte entre a loja, o emissor do cartão, e às vezes até adquirente, que é a empresa que tem a maquininha, que pode estar eventualmente envolvido. Por quê? Porque é tudo uma triangulação, né? Ou seja, às vezes, em alguns canais de denúncia, como de novo, reforçando esse assunto, eles já identificaram pessoas da loja envolvidas nesse assunto, justamente para ter o valor, aí, a apropriação indevida de valor que é do produto, para depois fazer uma revenda. Tá? Então, você pode ter inúmeras fontes. O interessante é você avaliar o seu canal de atendimento, ter essa relação entre você, loja, e os emissores de cartão, para você ter essas trocas de informação para avaliar se existe uma concentração, eventualmente, em uma loja específica, em um horário específico, para você, somado de outros controles, avaliar na sua loja quem é que normalmente está naquele horário, quem é que normalmente está aquela sua filial, o uso de câmeras. Então você percebe que é toda uma triangulação também de combate a esse tipo de assunto, não é tão trivial, mas é possível de ser feito. Então, para você analisar o chargeback, você precisa analisar o comportamento de compra dos seus clientes, para avaliar se isso realmente é um problema na sua loja ou se isso de fato é uma atuação de uma quadrilha maior, que está atuando de maneira pulverizada ou às vezes até concentrada em uma região geográfica. Então, o chargeback é um problema hoje, assim como o cashback é um outro tipo de problema, porque você tem situações na qual, de combinação com a loja, você coloca valores indevidos no produto para ter um retorno maior do que deveria ter. Então, você pode ter o chargeback como uma manobra, no qual você coloca produtos que estão elegíveis a chargeback, e você coloca um valor extremamente elevado. Então, o cashback é um outro problema importante de ser avaliado, porque, como eu disse, você tem lá aquela possibilidade de você ter o estorno da grana como em créditos, mas se você coloca um valor muito alto, esse valor vai ser desproporcional ao que é praticado no mercado. Então, você monitorar, de novo, o comportamento de compra, as faixas de valores, as concentrações de idade barra valor, etc.,
pode dar indícios interessantes para você conseguir identificar focos de desvios e depois fazer uma apuração até em loco, física, para tentar entender o que está acontecendo, tá legal? A fraude limpa, que a gente chama de fraude limpa, que é fraude documental, que é uma pessoa que rouba os documentos ou, de alguma forma, captura as informações do real portador, e isso pode estar conectado com técnicas de phishing, que são usadas principalmente em períodos de compra, ou seja, tem a Black Friday. Então, você tem lá sites falsos que prometem cashback, aí coloca produtos em valores fictícios, com aquela promessa da pessoa, o comprador, pô, eu vou comprar um produto extremamente barato e ainda vou ter o cashback, pô, eu quero esse produto, eu quero participar dessa promoção. Aí vai lá, fornece todos os dados de uma compra normal, com todas as documentações reais, só que por detrás disso tem uma base de fraude. Aí eles vão pegar, os fraudadores vão pegar essa informação e instantaneamente vão fazer uma compra real em um site, aí sim de compras. Então, as empresas é importante, os compradores, na verdade, é importante estar atentos a quais sites confiam a fazer transações, tá certo? E esse caso é extremamente complicado de ser identificado porque é extremamente em grande escala, né? Então, por isso que o processo de validação de endereços, validações de birôs de cadastro é importante porque você pode ter toda a documentação, mas às vezes o endereço que o cara colocou ali tem uma concentração muito grande de compras de pessoas diferentes para o mesmo endereço. Opa, isso daqui é de ser suspeito, vamos tentar identificar isso. Então, são cenários diversos aqui que eu estou colocando e que precisam estar sendo olhados com análise de dados, tá legal? Outro ponto que é interessante é o seguinte, as pessoas, nessa mesma modalidade, elas roubam a informação num site fictício, depois elas compram, mandam entregar no endereço correto, e depois, através de engenharia social, ligam para o dono do cartão e falam, olha, a gente realmente viu uma transação aqui sua, a gente está cancelando essa compra, só que você precisa devolver essa mercadoria para o endereço tal. E a pessoa de boa fé faz isso e, na verdade, o que está acontecendo? Não está sendo cancelado e, ainda assim, o que foi fraudado ainda tem um custo de entregar o produto no endereço do fraudador. E, normalmente, são endereços temporários, evidentemente, principalmente com essas opções de aluguel de casas em lugares completamente aberta. Então, você percebe que a tecnologia vai somando opções para o fraudador e as empresas elas precisam entender esses movimentos para usar a tecnologia a seu favor. É muito difícil você conseguir ter uma sofisticação de prevenção sem tecnologia. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque o seu negócio depende de tecnologia hoje em dia. A sofisticação de processamento e entrega conta com os benefícios da tecnologia. Então, você não contar com isso, é muito improvável que você consiga ter sucesso na prevenção. E quando você não tem controle algum, é muito fácil você receber vários tipos de fraude por diversas técnicas ao mesmo tempo. Dado que você não tem controle, então, de maneira massificada, eles vão tentar fazer o máximo possível. Outro tipo de fraude que é interessante, que você olhar, é entre os representantes comerciais das adquirentes, das maquininhas, junto de alguém interno da sua loja, que vão lá, coloca a maquininha, mas configuram ela para cobrança de taxas extremamente fora do comum, e essas taxas depois, de alguma forma, são desviadas internamente dentro da adquirente, dentro de quem recebe essa receita em tarifas e taxas. Então, estar de olho nisso é importante porque você, dono de uma loja, exigir a documentação, a formalização de qual foi a tarifa que foi configurada e depois você acompanhar isso nos seus extratos é um ponto. E para quem não quer ter o mercado lesado com relação a isso, ter a sua maquininha sendo vista como concentração de fraude, é importante estar olhando isso, para eventualmente identificar se a sua revenda tem algum tipo de comportamento inadequado, tá legal? Então, esses são as fraudes que eu acho que são mais comuns. A gente tem outras diversas, tá legal?
mas eu acredito que essas hoje têm maior concentração, tá? Dentre elas, a troca de maquininhas, que pode acontecer tanto numa loja, com consentimento ou não de alguém da loja em especial, ou essas entregas de delivery, o que acontece muito é o entregador troca a maquininha. Hoje, qualquer pessoa física pode ter uma maquininha, então o acesso à tecnologia está muito fácil, então ele pode trocar isso. Então você, como portador, fica muito atento a respeito disso e, eventualmente, e o seu banco começar a monitorar, principalmente valores que não façam sentido para aquele tipo de produto, tá legal? Muito bem. Outra pergunta, a terceira. O que você pode dizer sobre o acúmulo de regras de prevenção? Bom, é um perigo, tá? Porque essas regras, essas ferramentas de regras, e hoje a gente tem diversas no mercado, que são essas que trabalham na transação, propriamente dito, para evitar, para bloquear uma transação, ou no limite, criar um caso de uso para análise, ela não tem muito, eles não têm muito controle, não existe ainda uma sofisticação para dizer assim, olha, essa regra que você está criando está sobrescrevendo uma outra que já existia. Então, você começa a ter um acúmulo, à medida que você vai encontrando novos insights, e você não revisa as regras que já existem para verificar se é elas que precisam de uma otimização, e você vai criando de maneira descontrolada N regras, vai chegar uma hora que vai ficar impossível você gerenciar, você vai poder ter o acúmulo de regras muito grande, e quem é prejudicado nisso é a própria empresa, que está tentando prevenir, tá? Por quê? Porque isso vai gerar um desgaste de uso lá para o usuário final completamente desnecessário. Esses tempos eu estava debatendo sobre regras de fraude, etc., e eu vi uma regra que estava sendo proposta a respeito do tempo, o intervalo para cartões de aproximação, o intervalo de tempo entre uma compra e outra. Então, se a depender do uso constante, sequencial, o intervalo se for menos de X tempo, eles iam bloquear. Eu falei, poxa, é interessante isso. Qual é a base tem esse tipo de comportamento? Por que que eu fiz essa pergunta? Porque se eu estivesse num shopping, num outlet e tivesse um cartão de aproximação, e eu ia fazer compra em diversas lojas dentro de um intervalo curto de tempo, eu ia ficar muito bravo, eu ia ficar muito descontente com relação a esse tipo de tratamento da operadora. Ou seja, uma regra que talvez quando foi criada foi pensado somente em um contexto, mas esqueceu dos outros contextos que isso pode acontecer naturalmente e normalmente, tá? Então, quando você cria uma regra, é importante que isso esteja embasado por uma análise, por um estudo de caso, um estudo de dados, para verificar se de fato isso não vai gerar prevenção para um grupo de pessoas, mas vai gerar um atrito de uso para um outro grupo de pessoas. Então, a sua regra precisa conter outros parâmetros para que somente atenda a esse grupo de pessoas e para outro grupo de pessoas essa regra não seja aplicável. Só que a depender do volume de regras que você tiver, a gestão disso vai ser muito complicada. Você vai ter um custo enorme só para manutenção de regras e você vai estar deixando de avaliar a performance e a necessidade de novas regras. Porque, como eu disse, o mercado de fraude, ele entende muito bem do processo das empresas. Como eu disse, às vezes tem até infiltrados dentro das companhias gerando esses insights para burlar essas regras. Então é importante tomar cuidado com relação a isso, porque você tem outras formas de criar regras, mas não só na transação, você pode criar regras para identificar potenciais desvios de conduta na utilização dos aplicativos, por exemplo, analisando logs de utilização do aplicativo e não só a transação, que é uma abordagem muito interessante que tempos atrás eu conversei com um grande amigo meu, e ele é de um banco digital, e eles estão passando para esse tipo de abordagem. Ou seja, o controle de regras existe, transacional, mas eles também agora estão tentando antecipar a prevenção na forma de uso do aplicativo. Será que as regras que foram constatadas tem algo no comportamento de uso do aplicativo que possa corroborar para prevenir, para prever aquele uso é de um fraudador? E aí ele está começando a analisar log de comportamento, e isso faz conexão com a sua equipe de desenvolvimento, com a sua equipe de segurança, para que o desenvolvimento, a gente chama de segurança ou prevenção by design, ou seja, a própria concepção do produto já tem meios de trilhar
o comportamento de uso para que isso seja analisado por uma área de prevenção, por uma área de riscos, propriamente dito. Então, você percebe que a prevenção, ela não se restringe muito só na ponta final de transação. Você tem condições de canal de denúncias, tá analisando o comportamento das pessoas pela esteira como um todo, e você analisar logs ou outros tipos de indicadores de utilização do aplicativo. Tá legal? Então, o meu ponto com relação à prevenção, ao acúmulo de regras, é que em algum momento vai ficar insustentável e pode travar a operação. Um grupo de pessoas pode sequer conseguir usar o cartão. E isso depois gera insatisfação com relação à marca, isso gera insatisfação diversa, e quem está perdendo é a própria empresa. Então, se você não é da área de prevenção a fraudes, questione com relação ao volume de regras. E se você é da área de prevenção a fraude, fique atento com relação a esse volume, porque certamente isso pode te engolir, tá legal? Vamos lá, outra pergunta, a quarta. Quais sugestões você recomenda para análise de dados? Bom, análise de dados você tem, é como se fosse uma grande caixa de ferramentas. E a depender do objetivo que você esteja buscando, você vai usar uma ferramenta A, uma ferramenta B, uma ferramenta C. Então, é importante você sempre usar a melhor ferramenta com base no objetivo que você tem. Existe um framework no mercado chamado CRISP-DM. E esse CRISP-DM, ele indica qual é a melhor forma de você criar um estudo de dados. E parte primeiro para o entendimento do problema que você está querendo resolver. Mesmo que você não saiba ainda a causa do problema, mas você sabe qual é o problema que você está querendo encontrar, então você tem métodos de análise de dados exploratórios, que com base no agrupamento de alguns clusters, você vai conseguir identificar qual é o comportamento de cada um desses clusters, desse grupo de pessoas, de transações e por aí vai. E aí, com base nisso, você tem outras técnicas que você vai somando essa análise exploratória, essa análise não supervisionada, que a gente chama, ou seja, você não sabe o que é fraude ainda, então não tem nenhum tipo de exemplo de fraude para você usar dentro do algoritmo para ele aprender o que é fraude para depois identificar o que é, ou seja, você não tem isso. Então você vai explorando, você vai criando grupos, não 100% aleatórios, mas você vai explorando esses grupos que eles são os mais similares possíveis e o mais heterogêneo possíveis entre os grupos, e com base numa análise descritiva desses grupos, você vai começar a identificar quais são os quartis desse grupo, qual é o desvio desse grupo, quais são os outliers desse grupo. Se às vezes, eu já vi isso acontecer, você cria um grupo, um cluster, e aí você identifica que tem muitos outliers. Talvez esses outliers sejam um subgrupo dentro desse grupo. E não necessariamente são transações que chamem a atenção por ter algum tipo de valor fora da régua, algo assim. Então, essa análise exploratória é muito, muito importante. Na minha visão, a análise exploratória tem que ser antes de qualquer tipo de definição de método do que você queira usar, para avaliar se a assertividade do que você está utilizando, se o esforço com relação à técnica que você está utilizando vai ser de um resultado mais assertivo ou não. Tá legal? Agora, se você já tem uma base, se você tem um volume muito grande de constatação de fraudes, com base nas transações que você tem, opa, então legal. Então você tem uma base que você está sendo fraudado direto. Então você tem uma base de aprendizado que diz quais são as transações ou clientes que de alguma forma foram fraudes constatadas, foram de fato fraudes constatadas. Isso funciona muito para chargeback, tá legal? Então você pode aprender, construir um algoritmo que trate esses dados que são constatados como fraude. Você faz o algoritmo aprender que esses dados são considerados como fraude, classificados como fraude, e depois você aplica esse aprendizado dentro da base de transação propriamente dita. E aí esse algoritmo de classificação, que você pode ter regressão logística, você pode ter árvores de decisão. Então, com base nesse aprendizado, ele vai tentar classificar as outras transações que ainda não foram identificadas como fraude, ele vai dar um percentual, ele vai dar um X lá. E aí, esse X você vai determinar a nota de corte. Se for acima de 50% de chance, eu vou considerar como fraude. Ou não. Isso vai depender da sua calibragem, para depois você apurar, para verificar se ele acertou ou errou. Então, para prevenção, e isso você pode utilizar até mesmo redes neurais, tá legal?
dentro do modelo supervisionado, na qual você pode estabelecer um padrão, né, redes neurais autoencoder, então você pode estabelecer um padrão que aquilo que é o padrão de compra para um produto, para um tipo de cliente, etc. E aí você vai rotulando esses grupos. Aí depois você roda as transações e com base naquilo que ele aprende, ele tenta replicar aqui, essa rede neural tenta replicar o resultado que ele aprendeu. E se ele for muito discrepante, você pode falar, opa, peraí, essa transação que eu estou recebendo hoje eu nunca vi, por isso que eu estou com dificuldade de replicar. Então isso pode ser sim uma operação considerada como outlier e pode ser sim uma operação suspeita. Tá legal? Então, tem várias, né, tipos de abordagem que você pode adotar. Evidentemente que eu falei aqui com algumas que são extremamente sofisticadas, mas eu arrisco a dizer para vocês, pessoal, de que da metade dos cenários, ainda, uma boa análise exploratória é suficiente para você identificar outliers que eventualmente não façam sentido para aquele grupo que você determinou, tá legal? Então, antes de você sair codificando, criando algoritmos complexos e etc., procure entender bem a sua base, procure entender bem o comportamento dos seus clientes, dos grupos que você determinou como foco, para depois você decidir se vale a pena você investir cada vez mais em profundidade. Eu acho que, às vezes, quando você não tem nada e você já identificou alguns indícios de fraude constatado, justamente para uma análise exploratória, então estabeleça controles de prevenção para esse grupo e depois você vai aumentando. Caso contrário, você vai ficar numa eterna pesquisa, enquanto isso as fraudes estão rolando. Então você precisa correr contra o tempo com relação a isso. Então, menos é mais. Então, nesse caso, tome cuidado. Mas aqui são alguns exemplos que eu dei para você de métodos não supervisionados, análises de agrupamento, de cluster, né? Análise descritiva desses clusters e a aplicação de métodos para identificar outliers. Agora, para caso você tenha uma base grande, já com de constatação, aí você pode pular para os métodos supervisionados, que aí você vai ter métodos de classificação, árvore de decisão, regressão logística, ou você pode até mesmo ter redes neurais que entendam o que é o padrão e depois tenta replicar com base nas outras transações esse mesmo padrão e se eventualmente na hora de replicar isso, no caso do autoencoder, tá legal? A diferença for muito grande, aí sim, isso daí pode ser classificado como algo suspeito. E isso se aplica tanto para comportamentos de uso do aplicativo quanto transacional. E isso pode ser aplicado tanto para prevenção à fraude, como diversos outros riscos operacionais, estratégicos e, sobretudo, de cibersegurança, tá legal? Última pergunta aqui. Quais outros dados que você recomenda que seja avaliado? Bom, eu dei um spoiler a respeito dessa resposta. Outros dados que eu recomendo que você avalie além da transação, além de questões cadastrais, são questões relacionadas ao uso do aplicativo propriamente dito, ao uso da sua máquina de vendas, por exemplo. Você avaliar qual é o comportamento das pessoas antes das transações acontecerem. Porque, de alguma forma, isso pode ter alguma correlação, não sei, como eu disse, você precisa explorar, mas você avaliando os logs, por exemplo, de uso, tanto do aplicativo quanto de algumas áreas internas da sua companhia, você pode ter logs de utilização, você pode ter ali o início de uma linha de pensamento que possa identificar um desvio de conduta interno, ou um usuário que entrou, que tem uma similaridade de uso, ou seja, ele entra, ele não faz quase nada no aplicativo, ele só sempre compra na mesma loja, ele sempre tem a mesma relação, esse utiliza um documento XPTO que já foi utilizado outras vezes. Então, você pode estar olhando o comportamento de uso e você pode bloquear esse cara logo de cara. Ele pode ter uma insatisfação se for de fato o dono? Pode. Mas aí você tem que treinar a sua camada de atendimento a dizer o quão preocupado a sua empresa está com segurança. E por conta disso, identificamos que a conta dele estava suspeita. Então você pode ter esse tipo de situação e é importantíssimo ter conexão com a sua área de atendimento, porque eu já vi cenários na qual teve o roubo de documentos e o grupo fraudador se passava por uma pessoa e esse grupo foi tão infantil que várias pessoas diferentes ligaram no atendimento para tentar desbloquear o cartão. Pessoas masculinas de vozes diferentes e até uma pessoa feminina tentou desbloquear esse cartão. E me pareceu até um desespero, porque
o cadastro era de uma pessoa masculina e depois entrou uma voz muito feminina. Não que isso determine nos dias de hoje essa diferença, mas era um indício claro de que não, não batia as informações. Então, o seu canal de atendimento é estar bem alinhado com relação a eles. Por quê? Porque quando você bloqueia alguma coisa aqui em prevenção, certamente o fraudador vai bater lá para tentar desbloquear para ver esse valor que está bloqueado. Então, essa tempestividade, esse alinhamento, principalmente nos sistemas internos, de saber que aquele cartão tem uma flag lá, olha, está bloqueado por suspeita de fraude, a área de atendimento não pode desbloquear isso. Mas em alguns casos ela desbloqueou. Opa, então vamos investigar se alguém do atendimento não tem nenhum tipo de relação com esse grupo fraudador. Como eu disse, você, em área de prevenção, você precisa ter esse senso de investigação, de exploração, para não que você duvide das pessoas, mas você precisa considerar os fatos e dados. Então, esse lado de exploração é muito, muito importante, tá legal? Então, aqui eu recomendo você avaliar logs de utilização da plataforma do ecossistema que circula, que fica ao redor da sua solução, tá legal? Então, essas foram as dúvidas que a gente recebeu essa semana. É um assunto que eu gosto muito, eu trabalho há muito tempo com esse assunto, então, explorar é necessário, tá legal? Para você conseguir identificar situações na qual, inclusive, como eu disse, você está explorando esses achados que pode até retroalimentar a sua área de marketing, a sua estratégia de vendas, a sua estratégia de precificação para avaliar esse cenário. Bem como você, como empresa de adquirência ou de emissor de cartão, ajudar o mercado a se proteger melhor, e isso vai gerar maior confiança com relação ao seu produto, maior confiança com relação ao serviço que você presta, e isso gera, evidentemente, maior admiração e maior preferência pelo seu produto. Então, é importante que mesmo você, emissor do cartão ou adquirente, não tenha impacto financeiro direto, mas o comerciante tem e o cliente final tem, então, nosso papel a gente está protegendo o ecossistema como um todo, tá legal? Então é isso, foi um prazer estar aqui com vocês, esse é o Arena de Perguntas. Toda terça-feira, às 7h37 da manhã, eu venho aqui, trago um tema específico e faço essa live, esse debate. Espero que tenham ajudado vocês com relação a este assunto. E vamos em frente, explorando, identificando, criando regras. Algumas ferramentas, inclusive, é possível criar regras em simulação para ver qual que é o impacto, alinhar bem as decisões de prevenção com a área comercial para isso não gerar nenhum tipo de fricção adicional na sua camada de clientes que não esteja extremamente alinhado. Então, é isso, espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa o like aqui no YouTube, compartilhe, ative o sininho, compartilhe esse conteúdo com quem possa ter interesse, assim que a gente publicar, e convide as pessoas que você conhece que possa ter interesse a participar conosco do Arena de Perguntas com um input lá no Instagram, para depois a gente debater aqui no YouTube e também ao vivo no Instagram, tá legal? Foi isso, um grande prazer, um ótimo dia, um abraço, tchau, tchau.